Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, né? Flamengo que empatou aí com o time do São Paulo pelo amistoso nos Estados Unidos. Flamengo que teve muita informação aí, né? Muitas notícias boas sobre esse jogo. E tem também aí a possibilidade do Flamengo trazer um novo jogador esse do Internacional. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. De volta para os Estados Unidos, porque o Conca traz informações do lado de São Paulo e Flamengo, que empataram, na FC Series, sem gols, Conca. Você, a culpa é sua, tá, Conca? Não teve uma vitóriazinha ainda. A responsabilidade é toda sua. Exato. Mas jogos bons, Mari. Tudo bem? Boa tarde pra você, pro Jailson, pro Marra, pros fãs de esportes. É isso aí, quarta São Paulo 1, Cruzeiro 1, sábado Cruzeiro 0, Galo 0, ontem São Paulo 0, Flamengo 0, mas assim, primeiro tempo ontem foi muito bom, né? Foi, por exemplo, pro torcedor de São Paulo, a chance de ver pela primeira vez o reencontro de Lucas e Oscar. E assim, ao término dessa passagem do São Paulo aqui pelos Estados Unidos, uma coisa que ficou evidente é que se havia desconfiança em relação a como o Oscar estava, porque foram muitos anos jogando lá na China, ele tá bem, assim, ele rapidamente se entrosou. Ontem, jogando ao lado do Lucas pela primeira vez, a gente viu como eles se procuravam no campo. E outra coisa, hein? O lateral esquerdo, Enzo Dias, que veio do River Plate, que também estreou aqui nos dois jogos, né? Na quarta e ontem. Parece assim um desavisado, acha que ele tá no São Paulo há um tempão, parece ter sido uma contratação aí feita cirurgicamente pela diretoria do São Paulo. No lado do Flamengo, o jogo de ontem, que foi mais ao sul, né, eu tô aqui em Orlando, o jogo foi lá na casa do Messi, lá no Chase Stadium, com a presença até do Suárez lá em um dos camarotes. Para o Flamengo foi o primeiro jogo da temporada efetivamente para o time principal, para o Felipe Luiz, que entende que enquanto um outro time, uma outra equipe de garotos está disputando o estadual, essa pré-temporada ainda está só no início. Vamos então trazer um pouquinho das avaliações dos dois treinadores, Felipe Luiz do Flamengo e o Luiz Ilbeldia do São Paulo, deste período aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. A pré-temporada foi muito boa. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente, mas foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado, criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou e poder jogar um amistoso desse tamanho contra o São Paulo, que é um time que também está muito bem treinado e a gente pôde fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiencias y continuar explorando nuestras fortalezas, ¿no? Para mí lo más importante es que el equipo vaya tomando forma, que los jugadores vayan buscando sociedad, que vayamos corriendo mejor la cancha, que vayamos mostrando ganas y que no se nos lesionen jugadores, que es lo más importante en esta etapa. Que podamos trabajar intenso, que puedan conocerse y usar todos estos 2 meses de preparación y competencia en el Paulista con distintas alternativas. Agora sim, era amistoso, né? Teve todo esse clima aí de todo mundo conviver, ser legal, mas o Zubeldia, ele não brinca, né? Não tem jogo normal pra ele. Ele tomou cartão amarelo nos 2 amistosos aqui. Ontem teve um momento que ele entrou lá no meio do campo, aí o árbitro foi lá e meteu o cartão amarelo pra ele. O São Paulo tá fazendo agora uma atividade ainda no sul da Flórida, volta após o almoço e aí integra todo o elenco que vai inclusive estrear, né, no Campeonato Paulista. Teve que fazer essa divisão. A má notícia da passagem por aqui é a fratura sofrida pelo Luiz Gustavo, que ficou em tratamento. Em relação ao Flamengo, o time jantou ontem depois do jogo e já voou de volta para o Rio de Janeiro. Só uma última coisa da coletiva ontem do Felipe Luiz. Ele teve a oportunidade de novo de lançar o João Vitor, que é um zagueiro de 17 anos, que trabalhou com ele no Sub-20, já tinha lançado no ano passado contra o Criciúma. Mas o Felipe falou assim, olha, o Abel Ferreira outro dia falou que talvez seja culpado pela venda do Vitor Reis
Luiz pro Manchester City, porque ele andou falando demais do zagueiro. Então ele falou assim, eu não vou fazer o mesmo, tá? Mas é um zagueiro muito diferente. Então, de tudo que se viu do Flamengo aqui, foi a oportunidade de garotos como o João Vitor, que entrou no segundo tempo e que, segundo o próprio técnico, que conhece, já sentiu o cheiro, trata-se de uma joia da base rubro-negra. Mari. Boa, Conca. Obrigada por trazer vários pontos. Bom pro Jailson e pro Mário Marra também comentarem por aqui. E é impressionante, porque assim, ele deixa em tese os jogadores a serem observados jogando o Campeonato Carioca, mas o menino tá lá com o grupo, né? Já é um tratamento diferente de observação, de dia a dia, ou talvez de conquista até de confiança do técnico Felipe Luiz. Então a molecada, 17 anos, 18 anos, que eles levaram pra lá e deixaram um outro grupo do Sub-20, que já estava ali, já são um pouco mais velhos, mais experientes, deixaram pra disputar o Carioca. E o Felipe Luiz, né? Não vou falar nada, deixa pra lá, não vou falar, que senão vai acontecer mesmo o que aconteceu com o Vitor Reis. Em relação ao jogo, dos dois lados... O que você destaca? A boa notícia pra mim do São Paulo foi o Ferreirinha atuando bem pelos dois lados, pra mim. O Ferreirinha foi muito bem, tanto pelo lado direito, quando precisou, quanto pelo lado esquerdo. Foi agudo, indo pra cima. O Oscar jogou centralizado, caindo um pouco pelos lados ali pra tentar fazer às vezes, uma associação com o Lucas. Ontem eles chegaram a jogar juntos, né, diferente do primeiro jogo. Mas o Lucas também pelas pontas. Mas pra mim a boa notícia é o Ferreirinha. O Ferreirinha foi bem. Do lado do Flamengo, que o Felipe Luiz pôde observar, e ontem eu senti falta, foi de um centroavante. Ele tentou colocar o Alcaraz jogando de centroavante lá, revezando com o Matheus Gonçalves, que é um garoto também da base que tá ganhando muita oportunidade com o Felipe Luiz, e ele deixou o Bruno Henrique aberto. O Bruno Henrique não jogou centralizado. E aí, o que eu tirei como conclusão é que o time faltou uma referência. O time ficou meio torto, jogando mais no lado do Bruno Henrique e o Gerson por dentro para dar a ponta direita pro Wesley, mas faltou um centroavante ontem. E pensando nessa dobradinha aí de Lucas e Oscar, é que os dois também consigam se associar juntos, né? Que não fiquem muito distantes geograficamente do campo, porque a qualidade ela é muito grande quando une Oscar e Lucas dentro de campo, né? Sim, A preocupação aí, não especificamente com Oscar e Lucas, é que o Flamengo forçou isso, mas o São Paulo também forçou isso com o Flamengo. Sem a bola. Perdeu a bola, tem que estar todo mundo muito ligado. O São Paulo várias vezes, mesmo tendo menos posse, jogava com a linha bem alta. E não é característica desses jogadores, da turma mais ofensiva, deles estarem tão concentrados assim para, agora eu preciso fazer a falta porque nós perdemos a bola, precisamos matar a jogada, precisamos voltar rápido. Então, mas faz parte. É melhor ter o Oscar do seu lado que ter contra. Com certeza. Então, é algo que o Zubeldia tem que acertar e é o treinamento, é o dia a dia. Mas, o Oscar, então, ele vai desorganizar alguma coisa? Por característica técnica, talvez sim. Só que o trabalho é para isso. E, de novo, é melhor ter ele do seu lado. Porque ele se desorganiza alguma coisa no sem a bola, ele organiza muito com a bola. Com o passar do tempo, ele vai organizar muito com a bola. E o São Paulo vai criar situações. Inclusive, diferentemente do jogo de sábado, ontem poderia ter sido um 2-2. Ontem, oportunidades de gol e tal, assim. O sábado, assim, só confusão. Falando mais de Flamengo, quero chamar também o Pedro Henrique Torre aqui da nossa equipe de reportagem para atualizar também mercado da bola do rubro-negro e, é claro, a agenda do Flamengo. Pedro, bem-vindo aqui ao Sport Center. Tudo bem, Mari? Muito boa tarde a todos aí. Um beijo para você. Abraço, Marra. Abraço, Jailson. Todo mundo ligado neste Sport Center. O Conrado falava sobre a disputa lá no UFC Series nos Estados Unidos. E mais daqui a pouco, aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, a delegação do Flamengo desembarca em solo brasileiro para, enfim, tocar a temporada, né? Os jogadores devem ter aquele descansinho hoje e tal, enfim, mas amanhã já volta tudo ao normal, não tem como ser diferente. E aí a apresentação do Juninho, atacante, que foi anunciado na última semana, ficou aqui no Brasil, questões burocráticas, né? Enfim, documentação, etc. Não valia nem a pena ir para os Estados Unidos, permaneceu por aqui, vai ser apresentado amanhã, vai receber a camisa número 23 e aí vai ser regularizado e aí quem sabe pode estrear pelo Flamengo no fim de semana, que vai ter um jogo em Brasília contra o Volta Redonda, a estreia do elenco principal
no Campeonato Carioca. A situação está um tanto quanto complicada, né, no Carioca. Um pontinho, está em penúltimo lugar, o lanterna é o Bangu, e esses dois times se enfrentam justamente no meio de semana lá no Maranhão. Vai ser o último confronto dessa equipe sub-20 neste Campeonato Carioca. Ainda tem mais um jogo a cumprir por lá. Então, essa equipe sub-20 comandada pelo Kleber dos Santos, tem o Pablo ali, tem o Lohan, enfim, alguns garotos aí que estão com dificuldades nessa disputa. O Flamengo, como eu disse, apresenta o Juninho, ainda tenta algumas contratações nesta janela, né? Enfim, o Jorginho é uma possibilidade, é tudo muito difícil, cifras altas, enfim, teria que o Arsenal liberar. O Danilo também, mesma situação, cifras altas, tem que liberar, a Juventus teria que liberar o jogador, ele teria que aceitar, reduzir valores, enfim, o Flamengo segue conversando para saber das possibilidades. Tentou também, como informaram os companheiros do Revista Colorada, o Vitão, tentando ali o perdão da dívida do Thiago Maia, a negociação, mas o Internacional disse que não negocia neste momento por esses termos. Então o Flamengo segue aí na busca, até porque perdeu o Fabrício Bruno e também o Davi Luiz. Mari. Para o time principal que fez o primeiro jogo, né, o amistoso contra o São Paulo, teve até uma atuação regular, mas não conseguiu vencer, ficou no empate, e a gente vai ver então como foram esses dois jogos, enquanto o time principal ficou no empate com o São Paulo, o time que está disputando aqui do Campeonato Carioca fez ainda pior, perdeu para o Nova Iguaçu, olha só. Os rubro-negros já estavam com saudades do time titular em campo. E logo se empolgaram vendo o Wesley ficando cara a cara com o goleiro do São Paulo para a defesa de Jandrei. E Pulgar arriscando de bem longe, obrigando uma ótima defesa. Aí é De La Cruz que bate falta, só que a defesa do São Paulo tira. A equipe paulista responde com Caleri de cabeça, mas Rossi se estica todo e evita o que seria o gol do São Paulo. O Flamengo tinha mais posse de bola e levava perigo. Alcaraz chega perto. Segundo tempo e mais pressão do rubro-negro. O São Paulo também tenta. Jogo animado, mas nada de gols nos Estados Unidos. Já na equipe que está representando o rubro-negro no Carioca, mais uma partida frustrante. O Nova Iguaçu já começou levando perigo com o Guilherme. A equipe rubro-negra aproveita o erro da Laranja da Baixada, mas Lohan acerta a trave e na sobra Thiaguinho manda longe. Só que era o Nova Iguaçu que chegava mais perto e perde essa excelente oportunidade. Mas não deixou passar essa aqui, e Lucas Cruz manda para o fundo da rede. Segundo tempo e o Flamengo consegue uma chance e o Wallace marca para o rubro-negro. O lance chegou a ir para o VAR, que confirmou o gol. Só que não deu nem tempo do time da Gávea tentar a virada. Vitor Rangel na área, mas Felipe Vieira vem de carrinho com o braço aberto e a bola acaba batendo nele. Pênalti marcado. Vitor Rangel vai para a cobrança e vira o jogo. E quase amplia nessa jogada. Final, Flamengo 1, Nova Iguaçu 2. A equipe rubro-negra está na vice-lanterna do Carioca e somou apenas 1 ponto até agora. Que situação! Depois até a gente vale um debate, porque nos anos anteriores a gente até viu as equipes grandes começarem com times alternativos, mas os resultados, o rendimento não era tão ruim assim. Os pequenos melhoraram, esses times alternativos estão ainda mais fracos. Ô Vene, boa tarde! O que dá para tirar de proveito? Primeiro a gente fala do amistoso contra o São Paulo. Felipe Luiz fez alguns testes lá nos Estados Unidos. Vamos começar pela parte boa, né, Flavinho? Então vamos começar falando. Teve algum teste aí que você achou que pode dar caldo? Tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Vamos para mais uma semana. Pois é, nesse primeiro teste aí, a gente ainda está falando de uma pré-temporada. Isso precisa ser mencionado. Não adianta o torcedor rubro-negro achar que esse vai ser o Flamengo durante a temporada inteira. Muito pelo contrário, até porque reforços chegarão ao Flamengo. E eu gostei sim desse primeiro teste diante do São Paulo, que não é uma equipe ruim, pelo contrário. O São Paulo é uma equipe boa e precisa ser respeitada, tem um bom treinador, tem bons jogadores, que também está iniciando uma pré-temporada. No primeiro tempo, gostei muito do Wesley pela ponta, pelo lado direito, inclusive ele teve até uma boa oportunidade de estufar a rede, a gente tá saiu vendo na aí cara do goleiro. O Jandrei que evitou ali, né? Mas eu acho que o Wesley faltou aquela manha de atacante, eu acho que ele finalizou mal, facilitando a vida do Jandrei. Mas eu não vou ficar aqui crucificando o Wesley por ter perdido esse gol, pelo contrário, vou mencionar o bom passe do
Pulgar. Pulgar, para mim, foi um destaque no primeiro tempo, quebrando linha adversária. Inclusive, foi ele que deu esse passe pro Wesley sair na cara do gol. Gostei do Gerson também. Gostei do Alexandre. Do Rossi. Gostei do Rossi. De maneira geral, o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo agradável. Veio o segundo tempo. O Felipe Luiz mudou quase o time inteiro. Manteve o Matheus Gonçalves, que não fez o primeiro tempo, e deu uma nova oportunidade ao Matheus Gonçalves, mas ele também não conseguiu fazer aqueles minutos que ele teve no segundo tempo muito bem. E aí a gente pôde ver, para mim, o grande destaque do Flamengo nesse amistoso contra o São Paulo, que foi o Pablo Lúcio. Um volante que eu venho falando aqui há muito tempo, quem acompanha o programa sabe disso, eu acompanho a categoria de base, e esse volante ele precisa ser olhado de uma maneira diferente, não só pelo Flamengo, mas também pelos torcedores. Joga muita bola, tem muita qualidade, sabe jogar de primeiro volante, segundo volante, e o Felipe Luiz, ele até inovou, ele botou o Pablo Lúcio como se fosse um 10, um camisa 10, e o Pablo Lúcio foi muito bem. Para mim, ele soube aproveitar de uma maneira muito boa essa oportunidade que ele teve jogando com os profissionais. O Cleiton, por exemplo, que não estava fazendo boas partidas no time do Carioca, fez um bom segundo tempo. Por quê? Pelo contexto. Você jogar ao lado de um Léo Ortiz facilita a sua vida a jogar ao lado do Pablo, com todo o respeito ao Pablo. Gostei também do teste que o Felipe Luiz fez no primeiro tempo de Alcaraz como atacante. Eu ia te perguntar isso, o que achou? Gostei, eu gostei assim, do teste feito. Eu acho que não tem que utilizar isso, mas a gente está falando de uma pré-temporada. E pré-temporada serve para isso, para o Felipe Luiz fazer teste. O Felipe Luiz explicou isso depois do amistoso. Durante os treinamentos deu certo. Mas ele está usando a pré-temporada para justamente isso. Ele entendeu que o Alcaraz pode fazer bem essa função. Se nos treinos deu certo, acho justo o Felipe Luiz tentar também no amistoso. Ele tentou, no segundo tempo ele mudou. Então, de maneira geral, eu acho que o balanço foi positivo nesse amistoso. Mas eu quero destacar o João Vitor, que também entrou na zaga, outro zagueiro que o Flamengo tem aí, que com certeza vai dar bons frutos, Pablo Lúcio e o Cleiton também, que fez um bom segundo tempo. Então, de maneira geral, eu vou dar destaque aqui à garotada, que soube aproveitar muito bem essa oportunidade. Uma coisa que me chamou a atenção, Pedrosa, antes da gente falar do time dos garotos aqui, que tá penando no Campeonato Carioca, o Flamengo é o vice-lanterna, gente, inacreditável, hein? Em tantos times pequenos aí, o Flamengo é o vice-lanterna, um pontinho só. Ele enxerga o Alcaraz mais como centroavante do que o Bruno Henrique, diferente do que a gente imaginava aqui nas nossas resenhas. Qualquer coisa tem o Bruno Henrique que também joga centralizado, pode ser uma alternativa. E me surpreendeu, o Alcaraz, na opinião do Felipe Luiz, está à frente do Bruno Henrique nessa função. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vinique, boa tarde, Vene, galera de casa. Foi o que o Vene falou, eu acho que é o teste é válido. O Alcaraz já jogou até de segundo volante, já virou camisa 10. O Alcaraz já camaleão. Tá jogando de centroavante, tá jogando em todas as posições. O teste é válido, mas ao mesmo tempo eu vejo o Bruno Henrique muitas vezes também conseguindo pisar na área, porque ele não é um ponta esquerda lateralizado, ele não fica colado na linha lateral para poder fazer ida e volta de recomposição. Eu acho que ele é um jogador que infiltra bastante na área, que tem um jogo aéreo muito favorecido pela altura dele, porque ele é um bom cabeceador também. Então ele muitas vezes pode preencher esse espaço aí como um segundo atacante junto com o Alcaraz. Mas, na verdade, eu acho que essa ideia não vai ser muito utilizada na temporada, não. Não vejo dessa forma. Eu acho que o cara jogou a vida inteira como meio campo, jogando de frente, e você jogar como centroavante é diferente, porque você tem que jogar de costas, tem que aprender a jogar de costas, fazer pivô e tudo mais. Isso não quer dizer que ele não tenha faro de gol, mas o ponto é, as características para um centroavante em relação ao meio campo são muito diferentes, e nem fisicamente e nem nesse cacuete que ele tem de meio campo, eu acho que o Alcaraz vai se adaptar nesse sentido. Quem sou eu aqui para falar sobre os testes do Felipe Luiz? Muito pelo contrário. Ele não tem centroavante, ele vai testar alguém como centroavante. Mas, na minha humilde visão, se tratando desse primeiro jogo, eu acho que essa ideia não vai ser tão fértil para o time do Flamengo. Ô Vene, falando agora do time dos garotos, é a terceira partida, a equipe mudou muito, né? E a gente deu até um desconto no primeiro jogo, porque era um time que também não tinha entrosamento, que também tinha pouco tempo de treino. Essa garotada voltou um pouco antes só, diferente dos pequenos, que veio há mais tempo. Mas aí a gente esperava também uma evolução. Veio o terceiro jogo, parece que tá piorando. Bom, eu não espero mais nada, tá? Não espero mais nada. Inclusive, eu acho até que assim, perder o tempo tem que passar realmente pro Flamengo, o Malvadão, voltar
e garantir alguns pontos para o Flamengo. Porque, assim, eu já perdi a paciência com o atual treinador que está comandando essa equipe aí no início do coloca Campeonato ele, Carioca. pelo esse rendimento ruim, você acha que ele é o principal responsável? Ele é o principal responsável, não o único. Eu não quero ser injusto, não o único, porque o time do Flamengo, de fato, é uma garotada ali. Eu sei que tem uma base campeão mundial sub-20, mas é óbvio que eles não têm o mesmo entrosamento. Por exemplo, entrou o Pablo, entrou o Carlinhos, entrou o próprio Lohan. Eles precisam buscar um entrosamento ideal. Mas tem algumas escolhas do treinador Kleber dos Santos que eu não concordo e eu vou continuar falando isso aqui. Não faz o menor sentido ele manter o Thiaguinho no ataque do Flamengo. Eu entendo colocar o Pablo, eu juro que eu entendo, mas eu também não colocaria mais no time titular. Mas até aceita. Aceito. Thiaguinho. Eu até aceito. Agora o Thiaguinho eu não aceito, não faz o menor sentido. Tanto é que no jogo de ontem, quando ele sai e entra o Wallace Ian, quem faz o gol do Flamengo? O Wallace Ian. Que entrou muito bem, por sinal. Entrou com vontade, entrou com disposição, entrou mostrando que queria a vitória. Mas o time é muito mal treinado. E repito o que eu falei depois do último jogo também. Não tem uma transição rápida, não tem uma organização. Por exemplo, para que você manter 2 volantes com característica de marcação na equipe? Não faz o menor sentido. Sabe, o meio de campo não tem uma organização tática. O Lohan ontem, no primeiro tempo, mostrou uma boa movimentação, chamando a responsabilidade. Por isso que eu não vou ficar aqui crucificando o Lohan, pelo contexto. E o Cleiton é um bom exemplo, porque lá contra o São Paulo, ele rendeu bem. Porque o contexto da equipe, você jogar ao lado dos principais jogadores, é muito mais fácil a jogar com uma equipe que tem pouco entrosamento e, além disso, ainda tem um treinador que não está fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que esse desempenho ruim do Flamengo no início do Carioca não é culpa exclusivamente do treinador. Mas se eu tivesse que falar quem é o principal culpado, na minha opinião, é ele. Fala, Vene, da proposta. Teve proposta milionária do Fla pelo zagueiro do Inter, o Vitão, esses valores, vai fechar, não vai fechar? O que você pode passar pra gente? Vamos lá, a gente teve acesso a essa informação com exclusividade ontem. Essa é tua, esse é drone do Vene, galera. No dia 18 de janeiro, o Flamengo enviou um papel timbrado ao Internacional oferecendo uma proposta que chegaria a 10 milhões de euros pelo zagueiro Vitão, que atualmente tem 24 anos, um dos destaques do Internacional na temporada 2024, e por pouco foi vendido ao Betis. O Betis, na ocasião, ia pagar quase 12 milhões de euros por esse zagueiro. Em cima da hora, o Internacional fez mais uma exigência e o Betis desistiu. E aí o Flamengo enviou esse papel timbrado. E a proposta do Flamengo que a gente teve acesso era o seguinte: o Flamengo perdoaria os 4 milhões de euros que ainda tem a receber pela venda do volante Thiago Maia ao Internacional, pagaria 3 milhões de euros à vista, 1,5 milhão de euros em julho de 2025 e 1,5 milhão de euros em janeiro de 2026. E o Flamengo ofereceu isso ao Internacional. O Internacional recusou e fez uma contraproposta ao Flamengo. Não, nós queremos 10 milhões de euros em dinheiro, mais perdão da dívida do Thiago Maia em 4 milhões de euros. Ou seja, seria uma operação que chegaria a 14 milhões de euros. E o Flamengo, obviamente, riu dessa contraproposta e falou: claro que a gente não vai fazer isso, porque o Internacional está tentando dar uma de esperto para cima do Flamengo. Porque o Internacional deve ao Flamengo 3 parcelas ainda pela compra do Thiago Maia. E aí muita gente me questiona: você acha uma boa proposta? Flavinho, eu respondo com uma pergunta: você já fez negócio com caloteiro? Tô fora. Tá fora, né? Tô fora. Essa atual gestão... O cara não paga e eu vou fazer... Ela sabe que o Flamengo só vai acabar de receber pela venda do Thiago Maia em 2027, porque foi feito em 10 parcelas. Isso se receber. Então, qual foi o pensamento da atual gestão? É melhor a gente garantir esses 4 milhões de euros e só tirar do bolso 6 milhões de euros para contratar um jogador de 24 anos, que tem um bom potencial, um destaque, está valorizado no mercado, e você ainda pode ter uma venda futura. Então essa foi a ideia do Flamengo. Só que o Flamengo ouviu um não do Internacional, que fez uma exigência absurda ao Flamengo, e nesse momento muita gente me questiona: mas o Flamengo desistiu do Vitão? Não, não desistiu. Agora a bola está com o jogador e com os empresários do jogador. Se eles forçarem uma saída do Internacional, o Flamengo quer fazer negócio. Mas óbvio que agora não dá para você oferecer uma proposta maior. Eu acho que isso aí tem que ser o limite mesmo, porque estamos falando de 62 milhões de reais. Não deve subir, não. O pessoal da produção está dizendo que tem uma foto do Vitão com a camisa do Flamengo já? Aí. Pedrosa, eu caí, Pedro. Eu caí na pegadinha, Pedro. Eu caí na pegadinha, rapaz. Eu achei que apareceu os caras são criança aí, cara.
Peraí, eu tô de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, cara. O Vitão, é bom de bola mesmo? O Vene vale também o investimento aí, o Vitão é um cara que chega, talvez não para ser titular, né? Mas gosta desse zagueiro. Eu acho que chegaria para brigar pela titularidade. É um bom investimento dentro desse valor, mas também você não acha que vale, não Flavinha, é isso tudo. A gente precisa parar e analisar o mercado. Estamos falando de um mercado extremamente super valorizado. E se você parar e pensar, o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, que vai completar 29 anos, por quase 50 milhões de reais. O Vitão, ele está valorizado no mercado porque ele fez uma boa temporada com a camisa do Internacional. Ou seja, o Flamengo compraria um zagueiro que tem potencial para brigar pela titularidade no Flamengo, valorizado, de 24 anos por 60 milhões de reais. E só tiraria do bolso 6 milhões de euros. Isso precisa ser mencionado. Isso precisa. Porque o Flamengo não sabe se vai receber esses 4 milhões de euros. É a garantia de receber, né? E se receber, só vai acabar de receber em agosto de 2027. Essa é a jogada boa. Então, eu acho que para o Flamengo valeria a pena. E vale mencionar o seguinte, quem quer a contratação desse jogador é José Boto. Porque foi o José Boto que encontrou esse jogador e levou para o Shakhtar na época. Ele era do Palmeiras. E foi o José Boto que levou ele para o Shakhtar. E o Internacional pegou o Vitão de graça, porque tinha a cláusula da guerra. Você lembra disso? Então ele veio para o Internacional de graça. Então, assim, pelo contexto geral, eu acho que vale a contratação. Por isso que eu falo, o Flamengo não sabe se vai receber os 4 milhões de euros do Internacional. Então valeria a pena, sim, essa operação para o Flamengo. É melhor garantir logo do que ficar esperando um clube que já tem um histórico aí de calote acertar essa conta. Pois é, pessoal, a pré-temporada do Flamengo aí trouxe muitas informações boas aí para o time do Flamengo, o time principal, né? Tem também aí um jogador que o Felipe Luiz, né, gostou demais aí do jogador. A pré-temporada do Flamengo dos Estados Unidos, que contou com amistoso contra o São Paulo, foi fundamental para a aproximação de jogadores rubro-negros. Além disso, também serviu para o técnico Felipe Luiz acompanhar mais de perto nomes que estavam nos juniores e subiram para o profissional. Um deles foi o zagueiro João Vitor. Após o empate com o time paulista, o treinador enalteceu o defensor, né? Tanto que ele até brincou, né? Não vou falar muito, possa ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Vitor Reis, né? Então, se o Flamengo já estava no mercado atrás de um novo zagueiro, possa ser que agora o Flamengo tenha encontrado esse zagueiro muito promissor e na sua base, né? Então o Flamengo não vai precisar comprar nenhum zagueiro, não vai precisar investir caro em um zagueiro, né, de renome, um zagueiro bem experiente. Pode se informar aí um zagueiro, quem sabe ser mais um grande jogador a sair do time do Flamengo, deixar muitos loucos. Mas o que é que vocês acham aí sobre a atuação do Flamengo principal, né? Sobre o time principal do Flamengo nesse amistoso contra o São Paulo, esse jogo que saiu 0-0. Na minha opinião, o Flamengo tem muitas novidades para fazer, né? Muitos nomes surgiram aí. Na minha opinião, o Flamengo tem sim só a ganhar com esses amistosos. E garanto a você que se esse moleque do Flamengo, esse zagueiro do Flamengo, for mesmo para cima, eu acredito que ele vai bombar mais ainda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.